Olá, vamos para o nosso devocional de hoje? E hoje no nosso devocional nós vamos falar de coragem, confiança. Como está a sua coragem? Como está a sua confiança em Deus? Hoje eu quero falar sobre um personagem extraordinário, dentre tantos, né, que a palavra de Deus nos traz, mas hoje eu quero meditar aqui com vocês sobre a coragem de Davi, né? Davi foi um homem que lhe sobrou coragem, né? Foi um guerreiro, corajoso, mas meditando aqui na sua... Vou fazer um resuminho aqui, porque nós já conhecemos a história, né? Quando Davi chegou ali naquele acampamento para visitar os seus irmãos, ele viu aquela situação ali, ele viu aquele gigante afrontando o Deus de Israel e ele não ficou omisso àquela situação, né? Ele se revoltou com aquela situação, com o ato, né, de covardia daquele rei, né? Saul era rei, um rei covarde, estava ali sendo, né, humilhado, xingalhado, e ele, né, estava ali omisso na sua fraqueza, na sua covardia, ele e todos, né, e todos o seu exército acovardado. Quando chega um garoto de 17 anos e ele vê aquela afronta e ele não se conforma. E ele fala: quem é esse incircunciso, né, filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo, né? E então Davi, ele não fica, né, parado diante daquela situação, porque Davi, ele já tinha experiências com Deus, ele já conhecia a grandiosidade do Deus que ele servia, ele já tinha essa confiança em Deus, porque Deus, ele era presente na vida dele. Ele tinha secreto com Deus, né? Ele tinha intimidade com Deus, mesmo não estando lá na corte, mesmo não sendo um daqueles soldados. Ele já sabia, ele já conhecia o poder de Deus, né? Ele já sabia que Deus era aquele que fortalecia ele. Tanto é que ele fala aqui em 1 Samuel: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Ou seja, Davi, ele já sabia que ele podia confiar em Deus, né? Que era Deus que ia vencer aquela batalha, queridas. Não era ele, não era na força dele, porque Davi, ele tinha ciência e consciência de que a força era do Senhor, de que ele era um instrumento na mão de Deus, né? Para fazer a vontade do Senhor e o nome do Senhor ser glorificado. Então nós conhecemos a história. Davi vai lá, Davi compra aquela afronta e o nome de Deus é glorificado. Mas, queridas, também quero deixar aqui, ó, para nós refletirmos que quando Eliabe, o irmão de Davi, viu ele perguntando para os soldados, né, o que aconteceria com o homem, o qual que vencesse aquele gigante, Eliabe, ele fica enciumado, né? E ele vem para o seu irmão, né, e começa a repreender ele, perguntar para ele: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas míseras ovelhinhas lá? O que você veio fazer aqui? Aqui não é o seu lugar. E sabe, queridas, às vezes tem pessoas levantadas por Satanás para fazer isso na vida da gente, para dizer: olha, quem você pensa que você não é capaz. Às vezes, querido, Satanás traz na mente da gente de que nós não somos capazes, de que nós somos fracos. Ele começa a trazer à mente da gente as nossas fraquezas, as nossas impossibilidades. E infelizmente, às vezes, a gente se deixa levar por esses pensamentos, essas setas que o inimigo traz, sabe? Mas eu quero dizer hoje aqui para você que o teu Deus é aquele que está no comando e no controle de tudo, que é na força dele que nós avançamos, que é ele quem te dá força para vencer. Querido, quando Deus te chama, Deus te capacita. Quando Deus quer fazer uma obra por meio de qualquer pessoa, tenha certeza que a obra é dele, não é sobre mim, não é sobre você, queridas. É sobre ele, é sobre o nome dele, é sobre o nome que está sobre todos os nomes. Ele é aquele que dá força, ele é aquele que dá capacita. E quando Deus quiser, e quando Deus te chamar, ele vai te dar a força que você precisa para vencer todos os gigantes. E acredite,
Acredite, Eliabes vai vir na sua vida, na sua trajetória. Gigantes vai vir na sua vida, na sua trajetória, para te afrontar, para desencorajar, para dizer você não é capaz, para dizer fulano é melhor do que você, fulano faz melhor do que você. Mas lembre-se, queridas, não é sobre pessoas. É sobre um Deus todo-poderoso que está disposto a fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar. Mas também não tem só gigantes e Eliabes também, queridos. Tem também Jonatas. Deus coloca Jonatas na trajetória da vida da gente. E aqui fala o seguinte, ó. Enquanto se levantou Jonas, filho de Saul, e foi para Davi em Oressa, e lhes fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, seu pai, não te acharás. De Saul, meu pai, não te acharás. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, e que também Saul, meu pai, o que Saul, meu pai, bem sabes. Então, queridos, vai ter aqueles que te afrontam, vai ter aqueles que te puxa para trás, mas também vai ter aqueles que Deus vai colocar no teu caminho para te falar, querida, segue porque o Senhor é contigo, vai por este caminho. Vai ter aquelas que vai te fortalecer, vai ter aquelas que vai ser boca de Deus aqui na terra para dizer para você: continua, não para, Deus está contigo, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus é aquele que vai te sustentar, porque aquele que te levantou, ele é fiel para te sustentar até o final. Queridas, Deus não faz obra pela metade. Quando Deus começa uma boa obra, ele vai até o final. Deus não é homem nem filho do homem, porque Deus não mente. E a palavra de Deus não volta atrás. Então, creia tão somente que Deus, ele é capaz de fazer aquilo que você nem imagina. Sabe, minhas amadas, quando Deus chamou Moisés só tinha um bordão, um pedaço de pau na mão dele, e Deus usou, foi o instrumento que Deus usou. Quando Deus chamou Davi, Davi tinha um estilingue, e foi esse instrumento que Deus usou para vencer o gigante. O que tu tens na tua mão hoje, minha amada, que Deus pode usar? Às vezes nós queremos coisas grandes e às vezes Deus só quer uma coisinha pequenininha, aquele que Ele já te deu. Acredite, Deus não vai pedir aquilo que Ele não te deu. Deus vai te pedir aquilo que Ele já te deu. O que você tem na mão que Deus pode usar? É a tua boca para falar da palavra dele? É os teus braços para abraçar, confortar aquele que está vivendo um dia de luta, dia de dor, dia de rancor? É a tua mão estendida ao necessitado? Sabe, queridos, às vezes essas pequenas coisas que a gente às vezes julga tão pequena, às vezes é o instrumento de Deus que Deus vai te usar e vai me usar para glorificar o nome dele, sabe? Então esse é o questionamento que eu deixo para você hoje. O que Deus tem colocado na tua mão, querida, que você pode usar para honra e glória do nome dele. Pense nisso. Em Cristo nós somos mais que vencedoras por meio daquele que nos chamou. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Continua falando conosco hoje, Senhor Deus. Nos dá, Pai, a paz que excede todo entendimento, e nos ensina, Senhor Deus, a andarmos em obediência, e que possamos ser instrumentos teus aqui na terra, Senhor Deus, que possamos receber de Ti, Senhor, força e coragem, Pai, para testemunhar e para vivermos, Senhor Deus, a Tua palavra na prática. Dá-nos o Teu poder, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito Santo, hoje e sempre, por Jesus nós te pedimos. Amém.